A seguir, cenas do último capítulo de Ruth. Graça e paz, lindonas. O texto que a gente vai usar hoje está no capítulo 4, versículos 14 e 15. No fim, tem recomeço. Foi uma novela e tanto, a de Ruth, né? De verdade, o tipo de narrativa desse livro é uma novela mesmo. E se a gente vai lendo e mergulhando, a gente vai experimentando toda essa sensação, porque tem de tudo no livro, né? Essa história começa muito complicada já, porque ela se dá no tempo do juízo. O primeiro versículo já vai dizendo pra gente que é um cenário bem ruim, bem desfavorável. No tempo dos juízes, a gente acabou de passar pelo livro dos juízes, e era um tempo onde cada um fazia o que bem entendia. O povo estava sem governo, o povo estava sem liderança, o povo estava perdido nos seus próprios achismos. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava que era melhor para si mesmo, não como nação. Pecavam, aí se arrependiam, voltavam para Deus, Deus dava o livramento, daqui a pouco eles vacilavam de novo, e essa sucessão de desvios foi trazendo imoralidade, foi trazendo idolatria, foi trazendo tanta coisa para o meio do povo de Deus. Então é nesse cenário horroroso que a história de Ruth começa. A história se dá no período dos juízes. Mas aí quando uma história começa assim, já bem aquele cenário com fumaça, né? Aquele cenário meio escuro, já vai dando assim um friozinho na barriga, a gente sabe que vem aí um enredo interessante. O início, gente, é até interessante, é importante. O início não é garantia de que é uma boa história. Porque começar, todo mundo começa, não é verdade? Todo mundo começa uma dieta, todo mundo começa um tratamento, todo mundo começa um curso, mas o decorrer do negócio, né, o desenrolar, é que vai mostrando pra gente se aquilo é uma boa história ou não. E o final aí, o final é que vai dizer tudo. Então, ainda não acabou a tua história, nem a minha. A gente ainda tá nesse desenrolar, não é? Vamos fazer essa história valer a pena. Mas aí o que não começou tão bem, no meio ficou ainda pior. É interessante, né? Porque no meio do projeto começa a se desenrolar um processo. E processo é um negócio que a gente não gosta muito, né? Eu não entendo muito de direito, mas eu sei que quando alguém entra com um processo, esse processo pode durar anos e anos e anos e anos, e vai só juntando coisa, vai juntando folha, vai juntando prova, vai juntando papel, vai juntando, às vezes tá uma montoeira de coisas. É o processo, é isso aí. O processo é feito de muita coisa mesmo. Algumas coisas são desanimadoras, mas faz parte do processo. E se você quer que o projeto de Deus seja desenrolado na sua vida, eu quero, na minha, a gente vai ter que aprender a lidar com processos. Se a gente pudesse lidar com mágica, a gente adoraria, né? Se fosse pirlim-pim-pim, seria para nós maravilhoso. Só que não, sabe por quê? O processo, ele tem um potencial de nos ensinar. Nós precisamos do processo. Olha, o processo, por mais doído que tenha sido para Ruth, para Noemi, ele era totalmente necessário. Era necessário cada dor, cada momento de tristeza, cada situação difícil, cada impossível. Tudo foi necessário que acontecesse. Todas as coisas fazem parte do processo. Nós não podemos escolher que folha a gente vai juntar nesse processo. Todas as coisas são parte desse processo. E ele é a parte mais demorada. O começo é simples e o final, tcharam. Mas o processo, eita, o processo leva só a vida toda, meninas. Claro que se a gente está falando de uma determinada bênção ou vitória numa área específica, a gente tem um tempo também determinado para isso. Mas, de um modo geral, a gente está falando da grande obra, do grande projeto de Deus na nossa vida. Esse processo dura só a vida inteira. Então, não tenha pressa,
trabalha esse fruto aí da temperança, do domínio próprio, da paciência aí na tua vida, porque demora, o processo é lento e é por misericórdia, tá? Deus, se Ele faz uma mudança radical na nossa vida de hoje para amanhã, a gente não acompanha. Já viu as pessoas que emagrecem de repente por causa de uma cirurgia? Elas têm que ter todo um acompanhamento psicológico, porque ao se olhar no espelho elas não se identificam. E aí dá uma pirada. O processo é exatamente o tempo que a gente precisa para poder se enxergar com uma nova identidade, se enxergar como participantes da glória de Deus, como representantes do Senhor na terra, como filhos do Papai do céu. Todo esse processo é por nossa causa. Se fosse por Deus, que é eterno, que não tem sombra de variação, Ele faria tudo de uma vez, sem problema. Para Ele não é problema. Nós é que precisamos do processo. Então, se você detesta esperar, eu quero te falar que é por misericórdia que o processo é lento. E é por sua causa, para o seu bem, para o meu bem, para que a gente consiga ir aprendendo e evoluindo. Ir aprendendo e modificando. Ir aprendendo e tomando novas decisões. O processo é por nossa causa e é para o nosso bem. Não dá para ser assim, porque a gente não consegue aprender assim. Então tem que ser de pouquinho em pouquinho. Ruth passou esses anos todos, não sei quantos foram, mas foram alguns bons anos de aperto até chegar no momento que termina o livro. Claro que não a vida de Ruth, ainda continua o processo, mas já alcançando alguma coisa. Então nós temos degraus nesse processo. Nós temos fases nesse processo. Não é porque é um processo que a gente vai ficar sempre vivendo a mesma coisa, né? Então tem fases, tem degraus, e a gente vai passando de fase à medida que a gente vai aprendendo, que a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando de fase. Mas estamos sempre em processo. Tá processando? Nesse processo, Deus não desperdiça nada. Essa semana uma amiga me disse essa frase e eu não vou esquecer mais. Deus não desperdiça nem a nossa dor. Ele não desperdiça nada. Você pensa que foi por acaso? Você pensa que aquela parte é ruim demais, não dá para aproveitar? Dá. Ele sempre vai utilizar aquilo que a gente der para ele como matéria para trazer para nós aprendizados, para trazer para nós ensinamentos. Ele não vai desperdiçar nada nesse processo. Guarda isso. Ele tem um projeto para a nossa vida. E no meio desse projeto está o nosso processo. O processo existe por nossa causa. Nós precisamos ir processando enquanto as coisas acontecem conosco. A palavra fala para nós assim: eu é que sei que pensamentos tenho de vós, para vos dar o fim que vocês desejam. Olha só que lindo. Há um fim, todo mundo quer um final feliz, não é verdade? Todos nós queremos um final feliz. Deixa eu contar um negócio para você. O final já está decretado. O final está escrito e no final a gente é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. O final está garantido. Abre um sorrisão aí nessa sexta-feira, vai. Dá um glória aí onde você estiver, porque no final tudo vai terminar do jeito que Papai do Céu planejou, do jeito que Ele fez o projeto. Se no fim tem recomeço, vale a pena, hein? Você não acha que vale a pena? Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus fazer do jeito que Ele sabe que vai dar certo. Cada um tem um jeitinho de ser trabalhado. Uma vez a gente viu um oleiro trabalhando e ele falou que dependendo do barro é a lixa que vai ser usada. Tinha uma lixa que era de plástico, uma lixa que era de madeira e uma lixa que era de metal. E ele falava que se o barro fosse bem problemático, bem cheio de impurezas, de pedrinhas e tal, ele usava a espátula mais dura. Então, se a gente tiver muita coisa para ser trabalhado, ele vai trabalhar de forma mais dura na gente. Às vezes a gente já está numa fasezinha mais amolecida e ele vem com uma espátula um pouco menos agressiva. Mas qualquer que seja a espátula, está na mão do oleiro. Para finalizar, eu quero te lembrar dessa palavra de Jeremias, quando ele é levado à casa do oleiro e vê um oleiro trabalhando, e ele percebe que um vaso se quebra na mão do oleiro, e aí o oleiro não desperdiça nada, ele pega os cacos, ele remonta, ele molha, ele molda, ele faz um vaso novo. É esse o objetivo, é esse o projeto.
O projeto é nos fazer um vaso novo, um vaso útil. No final, tem recomeço. Aleluia!